Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um simulado de português com questões organizadas pela banca IAN. Então se a banca IAN está organizando o seu concurso, é bom que você veja esse vídeo, tá bom? Até porque português é uma disciplina muito cobrada normalmente nos conteúdos gerais dos concursos, beleza? Bom, e se você chegou aqui no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo novo que pode ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso, bora começar! Bom, essa questão da banca IAN trabalha com pontuação, mais precisamente sobre o uso dos dois pontos. Os dois pontos podem marcar uma série de situações, como a citação, nesse caso traz uma frase dita por algum autor. Por exemplo, segundo Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Pode marcar uma enumeração, nesse caso enumera itens, lista itens, ordena esses itens. Por exemplo, Sabrina comprou vários materiais para o seu filho, caneta, apontador, borracha. Os dois pontos podem indicar um resumo de uma ideia. Por exemplo, Kátia não se sente feliz no novo emprego, mas também não se esforça para conseguir um outro. Em resumo, ela está acomodada nessa situação. Por fim, os dois pontos podem indicar explicação. Por exemplo, a ciência é uma disciplina que proporciona utilizar diferentes potenciais humanos, a imaginação e a capacidade de raciocínio lógico. Sabendo disso, vamos analisar o trecho trazido pela questão. Mas uma coisa está ficando mais clara, dois pontos. Quem fuma e está procurando emprego. Nesse caso, para ficar mais claro, vamos trazer o trecho completo presente no texto associado à questão. Mas uma coisa está ficando mais clara, dois pontos. Quem fuma e está procurando emprego tem mais dificuldade de se recolocar do que quem passa longe do cigarro. Notem que não foi feita uma citação, pois a oração não é uma fala de algum autor. Também não é uma enumeração, porque não ocorre aquela ordenação de itens. Também não é um resumo, pois não sintetiza uma ideia anterior. Portanto, só pode ser o quê? Só pode ser explicação. Pois nesse caso está explicando o fato de quem fuma ter mais dificuldade de se inserir no mercado em comparação aos não fumantes. Por isso, a letra D é a nossa resposta. Bom, vamos à nossa próxima questão. Essa questão trabalha com o valor semântico das conjunções. A conclusão, ela dá uma ideia de síntese de uma ideia, de fechamento. Exemplo, Lucas está muito atarefado, logo ele precisa de um descanso. A concessão dá uma ideia de quebra de expectativa. Por exemplo, ainda que chova amanhã, eu irei à praia. Espera-se que a chuva impeça que ela vá à praia, mas ainda assim ela vai. Portanto, houve uma quebra de expectativa. A explicação é uma justificativa de uma ideia. Por exemplo, ela tirou boas notas porque estudou bastante. E por fim, a negação, como o próprio nome indica, nega uma ideia. Ele nunca obedece aos seus pais. Agora vamos analisar o trecho trazido pela questão e também a palavra sublinhada, que é mesmo. Mesmo descontando esses fatores. Para ficar mais claro, vamos analisar o trecho completo que está presente em um texto associado à questão. Depois de acompanhar 217 pessoas que perderam o emprego, os pesquisadores chegaram à conclusão de que quem não fuma tem uma chance 30% maior de conseguir um novo trabalho do que os fumantes. Depois, eles consideraram outros fatores que também afetam na empregabilidade, como gênero, antecedentes criminais e moradia estável. Mesmo descontando esses valores, o uso do cigarro ainda tornava 24% mais difícil arranjar um novo emprego. Ou seja, ainda que se desconte esses valores, gênero, antecedentes criminais, moradia estável, ainda assim, o fato da pessoa ser fumante faz com que ela tenha dificuldade de conseguir um novo emprego. Como nesse caso, houve uma quebra de expectativa, pois espera-se que o fato da pessoa não ter antecedentes criminais, ter uma moradia estável, por exemplo, faça com que ela não tenha essa dificuldade, mas ainda assim ela tem. Portanto, temos uma ideia de concessão, por isso a letra B é a nossa resposta. Vamos tirar mais uma questão da banca IAN que trabalha com análise sintática. Nesse caso, a questão traz um trecho com uma palavra sublinhada e deseja saber a ideia a nível sintático passado por essa palavra, que no caso é o vocábulo que. Para ficar mais claro, vamos analisar o trecho completo que está presente no texto associado à questão, que diz o seguinte:
Depois de acompanhar 217 pessoas que perderam o emprego, os pesquisadores chegaram à conclusão de que quem não fuma tem uma chance 30% maior de conseguir um novo trabalho do que os fumantes. Bom, quem perdeu o emprego? 217 pessoas, certo? Então notem que o sujeito da oração são 217 pessoas. O que, nesse caso, está substituindo 217 pessoas para evitar sua repetição. Afinal, esse que se trata de um pronome. Caso o que não fizesse essa substituição, ficaria o seguinte: depois de acompanhar 217 pessoas perderam o emprego. Portanto, o vocábulo que também tem valor de sujeito, o que faz a letra A no nosso gabarito. Vou mostrar mais uma questão da Ban Ki-hwan que trabalha com acentuação gráfica. A questão deseja a alternativa que contém uma palavra acentuada pela mesma regra da palavra saúde. O vocábulo saúde é acentuado pela regra do hiato, na qual se acentua o i ou o u seguido ou não de s, quando eles formarem hiato com a vogal anterior, desde que não seja seguido por NH. Por exemplo, não se acentua ladainha, porque ao separar as sílabas temos ladainha. A sílaba que aparece após o i tem NH, portanto o i não recebe acento, ainda que ele faça hiato com a vogal anterior. Agora vamos analisar cada alternativa. Letra A, úmido. Úmido é acentuado pelo fato de ser uma proparoxítona, pois a sílaba tônica é a antepenúltima e toda proparoxítona é acentuada. Por não ser acentuado pela regra do hiato, a letra A não é a nossa resposta. Letra B, absenteísmo. Ao separarmos as sílabas, conseguimos notar que o E se separa do I fazendo hiato. Nesse caso, o I está acompanhado de S, o que não tem problema, pois pode ser seguido ou não de S. E também não tem o NH em seguida. Portanto, absenteísmo é acentuado pela regra do hiato, assim como saúde. Logo, a letra B é a nossa resposta. Letra C, possível. Possível é uma palavra acentuada por se tratar de uma paroxítona, pois possui a penúltima sílaba tônica. É uma paroxítona terminada em L, por isso é acentuada. No entanto, não está obedecendo a regra do hiato, e sim a regra das paroxítonas, por isso a letra C não é a nossa resposta. Letra D, hábito. Hábito é uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba é tônica. E como já sabemos, toda proparoxítona é acentuada. Também não é a nossa resposta, porque não obedece à regra do hiato. Vamos para a última questão desse simulado, que trabalha com o uso da crase e deseja a alternativa que apresenta um erro quanto a esse uso. Então, vamos analisar cada alternativa. Letra A. Mariana foi a Petrópolis. Nesse caso, podemos usar o seguinte macete. Mariana foi a Petrópolis, Mariana voltou de Petrópolis. Nesse caso, aparece apenas a preposição de e não o artigo. Lembrando que a crase é a combinação da preposição com o artigo. Como só apareceu a preposição de, ficando de Petrópolis e não da Petrópolis, não temos um caso de crase. Se tivéssemos a seguinte situação: Mariana foi à França. Nesse caso ficaria Mariana voltou da França. O da é a combinação da preposição de com o artigo definido a. Portanto, nesse caso, o A tem crase, que não foi o caso da letra A, que está correta, porque o A da letra A é um A sem crase. Letra B, referi-me às pessoas sentadas. Bom, quem se refere a algo ou a alguém. Note que surge a preposição a, portanto, nesse caso, o as possui sim crase, sem contar que após o as temos o vocábulo pessoas, que é um termo feminino, o que admite o uso da crase. Se fosse masculino, não admitiria. Portanto, a letra B está correta. Letra C, desobedeci às regras impostas. Bom, quem desobedece, desobedece a alguém. Por exemplo, eles desobedeceram aos pais. Como a regência do verbo desobedecer pede a preposição, está correto o uso da crase antes da palavra regras, que é uma palavra feminina, que, portanto, admite o uso da crase. Logo, a letra C está correta. Letra D. Submeteram a mulher a provações difíceis. Nesse caso, não se utiliza a crase porque o a não está no plural, em concordância com provações.
Não existe essa estrutura, a crase no singular junto a uma palavra no plural. Portanto, por esse motivo, o uso da crase está errado na letra D, fazendo com que ela seja o nosso gabarito. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita também e explora outros conteúdos presentes aqui no canal que pode estar incrementando nos estudos de vocês. Bom, é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!